for o número ímpar, vai ser a chapa 0, se for o número par, é a chapa rei. Primeiro disso. Eu mostro aqui, quem quiser ver, só para não desconfiar. E antes de cada bloco também, se vocês se importarem na ordem, ou se preferem que sorteiem, vocês podem decidir também se vocês entrarem no consenso, tudo bem, senão... primeiro não, ou se não sorteio aqui? Pode sortear. Pode sortear, né? 0.4 é par, a rei começa então. 4 minutos, usados 4, para antes. Então, boa tarde pessoal, a gente está aqui na chapa. Vai lá. Então, boa tarde pessoal, a gente está apresentando a chapa rei, meu nome é Guilherme Pereira Eduardo, estou atuando como secretário, agora como porta-voz da chapa, e a gente está aqui com a ideia de mudar a visão do CA. E o que a gente quer dizer com mudar a visão do CA não é em prol da graduação, e sim com os membros em relação ao CA. A gente quer tratar o centro acadêmico como um ambiente profissional, a gente quer estabelecer metas, a gente quer obter resultados, a gente quer conseguir mostrar para o pessoal que a gente está fazendo alguma coisa. E dentro disso, nossos principais focos estão relacionados à graduação em si, ao âmbito de ensino. No entanto, que uma das nossas mais propostas é a extensão da monitoria, digitalização de materiais. E essa também tem uma ideia nossa que é o setor de integração, que é colocar o CA como intermédio da busca do aluno na bolsa de iniciação científica, estágio, esse tipo de coisa. Porque hoje em dia o pessoal sabe que o aluno tem que entrar no laboratório, tem que falar com o professor, tem que ir lá pedir uma bolsa. E esse não é o melhor contato, às vezes você não está procurando muito bem o que você quer, e sim qualquer chance aleatória. A gente quer transformar esse processo num negócio onde você fala, você se inscreve no CA, diz o que você quer, o professor divulga aquilo e o CA faz aquele intermédio, já direciona as pessoas corretas, porque o contato funciona bem melhor. Outra proposta que a gente também traz é a extensão da monitoria, e dentro desse tópico da extensão da monitoria a gente estava propondo os aulões, a gente até tentou marcar alguns a mais, felizmente são lineares, o pessoal até ficou um pouco contente. O de sistemas discretos não deu, só que como resultado disso no dia de hoje, o que a gente pode observar é que não é difícil, sabe? É a mera questão de você se organizar e você ir atrás. É uma oportunidade que você tem de ter uma aula com um aluno, uma pessoa que já passou pelo que você passou, conhece o que você está tendo, tem um pouco de mais de conhecimento com você. E esse objetivo a gente consegue traçar, não é uma coisa utópica, a gente consegue fazer mais. E a gente tem mais foco também do pessoal que está chegando, que é o objetivo de tentar combater essa ideia do cálculo ser fora do CPC, que isso prejudica um pouco os 4 cálculos serem fora. E essa ideia do aulão, a gente quer colocar gente daqui de dentro para dar aula, para o pessoal começar a ver como a aula pode ser muito melhor daquilo que você já está tendo, sabe? Que eu acho que ainda falta um pouco de referência para o pessoal se tocar, assim, enquanto isso podia ser diferente. E também tem outros tópicos, como, por exemplo, o negócio da atenção de peças. A gente tem bastante convênio, bastante apoio de outros centros acadêmicos. Isso vai servir tanto para a criação de peça, para arrecadar dinheiro do CA, quanto para a reestruturação financeira, que é outra proposta que a gente tem, que a gente está contando com o apoio do CA da administração, que eles vão auxiliar a gente a participar dessa reestruturação financeira do CA, com o plano deles de gestão. Então, acho que a gente, dentro das nossas metas e objetivos, a gente pode cumprir tudo o que a gente está propondo. A gente se sente habilitado e é isso que vai acontecer. Ninguém está aqui para prometer nada que está muito longe. Bom, 4 minutos aí, chapa 0. Então, boa noite pessoal, eu sou o Luan, da oitava fase, entrei em 2008, aqui no curso de Engenharia Elétrica. Bom, acho que a maioria aqui me conhece, né? Aqui eu estou para representar a Chapa Zero, eu estou como presidente da Chapa. O que é a Chapa Zero? Por que esse nome Zero? Né? A gente tem a ideia, a gente tem a proposta de reestruturar o CA,
Só que reestruturar como? A gente quer partir do que a gente já tem, né? As boas ideias, as boas propostas que já tem, que a chapa atual, a gestão atual realizaram, como por exemplo a assembleia que ocorreu, foi ideia deles, a semana acadêmica que também foi ideia deles, que a gente ajudou, os membros da nossa chapa ajudaram a organizar. A gente tem a ideia aqui de transformar o CA numa questão de seriedade, né? Com seriedade, a gente quer tratar todas as questões de melhoria do curso. A gente não está aqui de brincadeira, né? A gente não quer só fazer festa, a gente quer realmente trabalhar com muita vontade, muita motivação para tentar melhorar o curso, não em questões pontuais, não em questões que um aluno qualquer poderia fazer com muita motivação e muito interesse. A gente quer realmente tratar todas as questões de movimento estudantil, todas as questões que a gente poderia realmente mexer em parceria com o departamento, a gente quer trabalhar. O Daniel aqui da quarta fase, membro do NEM Empresarial junto comigo, ele vai falar um pouco das nossas propostas, um pouco dos 4 pilares que a gente tem, que são aquilo que a gente gostaria de realizar, aquilo que a gente gostaria o legado que a gente gostaria de deixar para os futuros graduandos, para os calouros que estão aí para entrar nos próximos semestres. Bom, boa noite, meu nome é Daniel, sou da quarta fase, de 2010-1. A chapa 0 surgiu da ideia de vários membros, inicialmente da quarta fase, junto com os membros da oitava fase, da segunda fase, terceira fase, enfim. E juntamente nas primeiras reuniões nós conseguimos reunir todas as nossas ideias e basear elas em cima de 4 pilares. O primeiro dos pilares seria a conscientização, que seria basicamente melhorar a imagem do CA. Muitas pessoas acham que o CA atualmente não faz nada e não sei o que, é só videogame, é só palhaçada, e na verdade não é isso. Na verdade o CA fez a assembleia, a semana acadêmica, que muitos aqui foram, que eu reconheci, inclusive eu fiz a matrícula de muitos de vocês, a semana acadêmica partiu da ideia do CA, a gente quer continuar isso, melhorar isso e melhorar os pontos que o CA atualmente está fraco. O segundo pilar seria a transparência. A ideia principal disso seria criar uma página no site, onde a gente botaria as atividades atuais do CA, quais as próximas atividades do CA e quais pontos o CA está buscando melhorar, tudo detalhado para qualquer pessoa que quiser ver poder acessar. A gente também botaria nossos planejamentos, como a gente faria essas melhorias, a gente botaria também as finanças, o fluxo de caixa do CA, nós não pretendemos esconder isso de ninguém. E o terceiro pilar seria aprimoramento. Todo mundo aqui sofre já sofreu no início de semestre com falta de sala de aula. O pessoal que está fazendo física ficou 3 semanas sem aula só porque não tinha sala de aula. Depois ficou mais tempo porque não tinha professor. Todo mundo sabe que tem disciplinas mal ministradas. Vou dar um exemplo: semestre passado a disciplina de materiais ela acabou na metade do semestre, porque o professor saiu, ele foi para outro lugar, enfim. E a gente tem que evitar que essas coisas aconteçam. Um fórum de críticas, a gente precisa que todos os alunos deem sugestões para como melhorar o curso, que a gente não consegue adivinhar isso sozinho. Então a gente abriria um fórum de críticas que todo mundo da graduação pudesse dar ideias e reclamar do que está errado no curso no momento. Representação discente. A gente teria também membros representando o colegiado. A gente pretende pressionar mais o departamento a reabrir o colegiado que não tem há um tempo. E também a gente queria a opinião dos estudantes. E é isso. Muito obrigado. Bom, no segundo bloco agora eu vou sortear um novo número e o número que achar for sorteada faz a pergunta primeiro. Também. 02, 2, 4, e vocês começam fazendo pergunta. Só você está tudo isso aí. A minha pergunta é até sobre o futuro de vocês. Estava observando que vocês estavam falando sobre a presença de grupos acadêmicos importantes, que no caso seria a formação dos integrantes, e também no desafio do elétrico, vocês estavam procurando buscar o apoio de empresas e corpo docente. A minha pergunta se resumiria assim: para você buscar o apoio de empresa como um graduando, não é uma coisa tão trivial. Fala mais alto.
Um pouquinho mais alto. Tá bom, né? Eu começo com o alto? Não, peraí. Vou mais 10 segundos. Vou até enfim mesmo. Então, dá de entender que é meio complicado para você conseguir apoio de uma empresa como graduando. Se não é uma questão trivial você ligar e conseguir o apoio de uma empresa. E o apoio de uma empresa, dentro da universidade, para âmbitos aqui dentro, está associado ao corpo docente. Então, a minha pergunta é, como vocês fariam isso? Como vocês lidariam para adquirir o apoio do corpo docente para depois buscar o apoio das empresas? Bom, posso responder? Bom, desde 2008, segundo semestre de 2008, ali trabalhando na Fundação CERT, a gente vê que não é tão difícil, na verdade, assim. É uma questão mesmo dos alunos procurarem essas outras empresas. Por exemplo, eu mesmo já organizei duas visitas, uma para Tigre e a outra eu ajudei, uma visita a Jorge Lacerda. Então, não foi nenhum professor que ajudou a gente, não foi nada. Eu fui lá, liguei, falei que era um aluno da graduação e a gente conseguiu assim essa visita. A gente tem um exemplo muito claro disso, né, que foi a organização do SAEL, onde foram alunos, né, sem a ajuda dos professores, que a gente foi e conseguiu. Agora, voltando mais para o tópico do desafio, a gente já tem o apoio do professor Maurício, que para quem não sabe, é o coordenador de estágio. A gente deu essa ideia para ele, ele gostou bastante, ele falou que apoiava bastante essa ideia e que procuraria outras empresas para apoiar também essa ideia. Então, a gente quer trazer extensão para os alunos, a gente quer trazer a prática, não só a teoria, né, para os alunos. Também, concordando, eu falei, eu estou há um ano e meio dentro da empresarial e nós temos sim experiência em falar com empresas e conseguir esse tipo de apoio. Isso é basicamente um dos core business do NEL e isso com certeza não seria um problema. Deixa claro que a gente aqui não é o pessoal do NEL que a gente quer entrar no CA, né? Na verdade, tem pessoas do PET, tem pessoas do PET Elétrica, PET MA, C2E, além de outros alunos, né, que estão muito motivados, eles realmente querem fazer algo diferente, né? Eles querem mudar, tanto que hoje o SAEL é praticamente uma outra organização. Eles têm uma organização própria que, junto com o apoio do CA, eles conseguem fazer essas visitas, trazer todas essas extensões para a gente. Acho que a gente encerra. Eu acho que seria interessante porque é interessante sim, porque via fundação é uma coisa. Você vai lá com o nome da CERT, o nome do TOEFL, do NEL, contratar ou tentar intermediar isso com uma empresa é uma coisa, mas agora você ir com o nome do centro acadêmico e lá como um mero estudante é outra coisa. Então, para complementar, acho que você entendeu a minha pergunta. O que eu estava falando era exatamente nessa parte de recurso, já porque eu citei o desafio. E quando eu falei exatamente da parte que você precisava de um docente para você conseguir o apoio de uma empresa. Você citou uma fundação e um professor para conseguir o apoio de uma empresa. Então, acho que não ficou muito clara a pergunta que eu fiz. É isso. Bom, na verdade, por exemplo, quando a gente vai atrás, a gente pode sim citar professores, mas a gente deixa bem claro que somos alunos que estamos organizando. E outra questão é que isso que você falou, é outra história, se você vai para uma fundação e você vai como CA. Na verdade, deveria ser o contrário, né? Eu estou indo como centro acadêmico da engenharia elétrica da UFSC, que é um dos melhores do Brasil. Então, eu deveria ser levado mais a sério que eu por uma empresa, né? Por isso que a gente acha que tem que ser ao contrário. Se eu estou indo como CA, estou indo como presidente, como qualquer tipo de coordenador, eles têm que botar fé que, é um futuro colaborador para eles, né? Então, é totalmente diferente, totalmente contrário. Obrigado. Agora, segunda pergunta, ao contrário, né? Afonso Zero, pode aí. Pode começar? Peraí. Vai lá. Bom, apesar da pressão constante feita pela gestão antiga do CA, né, para convocação de reuniões de colegiado, essas reuniões não acontecem, né? Acho que cerca de 2 semestres que não tem reuniões constantes no colegiado. A gente queria saber quais são as estratégias da Chapa Rei para essas reuniões acontecerem, sendo que vocês comentaram que queriam aumentar essa expressividade no colegiado, a representação dos estudantes. Como é que vocês reagiriam a
essa pressão? Como é que vocês fariam essa pressão? Seria essa pergunta. Então, até mesmo como você citou, o nosso objetivo mesmo era atacar essa parte da representação docente que está faltando no colegiado, mas claro, para isso também, como você citou, a reunião do colegiado de fato tem que acontecer. E a nossa meta principal de ter isso é o contato direto com o professor, com o corpo docente em si. A gente quer instigar tanto o departamento quanto os professores individual para voltar a realizar, para ter essa prática de volta, para daí sim a gente conseguir incentivar e retornar a presença de um ou dois alunos, no caso, na reunião do colegiado. Interessante que é importante que os alunos tenham essa união para juntar as informações, ou até mesmo assim, conselhos que tenham dificuldades, e trazer isso para o CA, e o CA então levar isso para o colegiado. Essa é a nossa ideia, com essas reuniões com o corpo docente. Bom, assim, a gente acredita que a gente concorda com você, né? Essa pressão tem que continuar, e para a gente levar esses pontos que os alunos estão trazendo, é por isso que a gente tem propostas no site. A gente tem um fórum de crítica, né? Onde os alunos podem entrar com sugestões, podem entrar com as indagações, continuar com as assembleias, que na verdade são os grandes pontos onde a gente pega os problemas que os alunos têm, são essas assembleias. E claro, o contato com os professores é primordial, tanto que provavelmente vocês devem saber que tá para acontecer uma mudança muito grande no currículo, né? E eu queria saber depois como é que vocês vão trabalhar com isso, né? O negócio é assim, nossa principal meta é que a gente já tem bastante gente dentro de laboratório, a gente tem gente dentro de empresa, e nossa intenção é atrair os professores através do que eles querem. Uma vez que eles colocaram indiretamente, deram a oportunidade de a gente entrar na empresa, a gente quer trazer de volta um benefício da empresa para beneficiar o professor, para o professor começar a compartilhar, convergir para os nossos ideais. Uma empresa, na verdade, nunca vai se aproximar da UFSC sem ela ter um objetivo imenso, sem ela ter digamos assim, um produto. Talvez Obrigado, Chapa. Bom, segunda pergunta, então, da Chapa 2 para Chapa 1. Vou botar 1 e 2 aqui, para ficar mais fácil. Então, a nossa segunda pergunta é sobre, já volta para aquela parte que você falou, que você estava com bastante dificuldade, que não tinha reunião do colegiado. E nesse contexto entra a parte que vocês citam sobre as melhorias no curso, onde vocês falam que vocês buscam uma melhor organização na grade de horários, discutir sobre a priorização das salas de aula, entre outras coisas nesse cenário. Eu me pergunto como, porque essas coisas não estão diretamente ao escopo do CA, e sim você depende de uma reunião do colegiado para isso acontecer, que era o que a gente estava discutindo antes, que não tem como. Bom, questão de melhoria do curso, a gente sabe que nem tudo é o CA, claro, o CA eu não posso chegar e falar, a gente não vai ter aula aqui, mas a gente pode se impressionar bastante, né, e a gente trazendo críticas e as indagações dos estudantes. Por exemplo, numa assembleia, a gente levar a ata da assembleia para o chefe do departamento, para o nosso coordenador, isso vale bastante. É que aqui na elétrica a gente não está acostumado com debate, né? Dificilmente a gente traz problemas, ou, eu já passei essa matéria, né? Problema do calor. Na verdade não tem que ser assim, não tem que ser assim. Se eu passei por uma matéria e eu sei que está errado, eu tenho que falar, eu tenho que debater, eu tenho que deixar claro que isso está errado. Né? Quem vem atrás não tem que sofrer as mesmas coisas que eu sofri. Mesmo porque quando a gente sair da faculdade, são eles que vão continuar erguendo o nome da faculdade. Eu sou o Juan da UFSC, se a UFSC estiver ruim, eu sou o Juan da UFSC que está ruim. E questão das salas, por exemplo, a gente sabe que na verdade isso é um problema de logística do CTC, né? A gente sabe que todos os cursos estão tendo problema. Mas, por exemplo, hoje tem pessoas graduando da sala de aulas da mecânica tendo aula aqui no prédio da elétrica, enquanto o pessoal que está tendo aula de princípios está tendo aula no barracão da arquitetura.
se é para ter na arquitetura, que seja numa sala, como o pessoal da mecânica faz. Por quê? Porque o centro acadêmico, eles atuam diretamente com o pessoal do colegiado, do departamento, pressionando eles para que isso não aconteça. Então, se a gente não falar nada, nada vai acontecer. Se a gente não se mexer, a gente não sai do lugar, né, pessoal? Então, a gente tem sim que dar a cara a tapa, a gente tem que ir lá e falar que está errado, a gente não pode deixar as coisas do jeito que elas estão. Então, acho que é mais ou menos isso. Tem alguma coisa mais? Pode começar. Então, na realidade, eu não vou usar a pergunta para acrescentar nada, mas eu ainda não entendi o como vocês vão fazer para obter esse coisa. Porque agora nós está vendo um item que eu não sei, mas tem aqui reformulação da avaliação do curso. E eu acho que isso não é tão trivial assim para você utilizar como proposta. E eu queria acho que seria melhor se vocês explicassem para o pessoal direito qual o caminho que vocês podem tomar para chegar lá. Bom, em relação a esse ponto, da avaliação do curso, quando eu entrei, eu lembro que o CA sim fez uma avaliação do curso, que eles entregaram vários papeizinhos na sala de computação científica 1, lembro até hoje, e a gente escreveu lá o que a gente achava do professor, como é que era a disciplina, como é que era administrado, se a gente tinha alguma sugestão e etc. Hoje em dia no CAGR, isso é feito, a gente é meio que obrigado a fazer isso, se a gente quiser fazer a matrícula depois, que vai lá e preenche as coisas. E a gente queria, na verdade, fazer um negócio mais ativo, um negócio mais ir lá e falar com as pessoas. Por exemplo, no CA da Psicologia, eles têm as melhores avaliações do curso da UFSC. A gente queria, na verdade, talvez reservar um tempo em sala de aula, falar com o próprio professor para avaliar o curso em si, como é feito por muitos professores, tipo o Márcio Costa. Obrigado. Antes da outra pergunta, eu queria só falar uma coisa só. Primeiro, para quem quiser escrever pergunta aí, para escrever mais, para a gente poder selecionar um pouco melhor. Segundo, para escrever com a letra um pouco mais legível que eu livro. Não, mas é sério. Os quatro que tem aqui, eu estou me matando da letra. Eu não estou condicionando para mim, só quando fizer pergunta, ele responde, quando fizer a réplica, eu falo para não tentar não fugir do assunto. Tem que dar só tratar sobre o assunto, para não criar outra pergunta no meio, porque é complicado também, não tem quem respondendo. Pergunta agora se puder de novo para Pode começar. Bom, nossa pergunta, vocês citaram que os membros da Chapa Rei, né, vocês têm vários membros de diversas fases, mas a gente queria saber qual é o real contato que vocês têm, tanto em atividades para melhoria do curso, né, tirando fora a questão de monitoria, que o dever do monitor é ajudar os graduandos, e a gente quer saber qual é a real experiência que vocês têm para fazer isso, né? A gente sabe que, igual você mesmo comentou, não é fácil como aluno chegar e conseguir alguma coisa, mas a gente afirma que isso é possível. A gente quer saber, e se vocês acham difícil, como é que vocês vão fazer isso, né? Porque contato com o laboratório, eu acho que a gente tem também, né? Desde a segunda fase, qualquer um que pode entrar no laboratório. A gente queria saber como vocês vão fazer isso. Isso é interessante. É interessante porque a gente tem membros aí de várias fases do curso, aí, inclusive membros 032 aí, né? Membros que estão ser um pouco atrasados, mas isso não quer dizer nada. Isso é interessante porque com isso a gente tem membros de várias empresas. Por exemplo, eu trabalho na Chips, uma empresa de microeletrônica, a gente tem o Evandro lá que trabalha na Siemens. Então a gente quer trazer esses membros que trabalham em empresas, trazer um contato maior. Por exemplo, eu que estou na nona fase, consegui um contato da empresa que eu trabalho, com o Laboratório de Circuitos Integrados, para fazer um TCC em conjunto. A gente vai fazer um projeto e é essa a ideia, trazer o pessoal, essa experiência do pessoal, que já está em fases mais avançadas, para a comunidade acadêmica. Esse era o principal objetivo da Chapa. Quando a gente começou a montar uma equipe mais forte, como eu tinha citado antes, o objetivo principal da Chapa é trazer um ambiente profissional. Para trazer um ambiente profissional, você tem que ter um contato com a empresa. Infelizmente, não tem como você querer administrar, no sentido, com propostas de empresa,
com esse tópico. Porque a empresa não vai se aproximar da universidade se ela não tiver um lucro em vista. A empresa quer lucro. Então, se ela não fizer um produto, não desenvolver algo, ela não vai vir só porque quer amizade com o centro acadêmico. Isso não existe. Tem que ser realista. A empresa quer um produto, quer dinheiro. Então, a pilaça que a gente faz é sobre mais o contato direto mesmo. E esse fato de ter contato direto, eu acho que facilita bastante para a gente conseguir abrir portas, para a gente abrir estágio, para conseguir ampliar a semana acadêmica, para conseguir trazer outras coisas, porque não é uma coisa de você impedir, de você enviar um papel. Você tem uma pessoa lá dentro, você tem um contato, você tem uma pessoa que trabalha num laboratório. E dessa forma fica muito mais fácil de você dinamizar o processo para facilitar. Na verdade, a pergunta não vai ser relacionada assim. Vocês têm vários membros de 8 fases diferentes, certo? 8 fases diferentes da elétrica, etc. Mas quais membros têm experiência em tópicos, por exemplo, em planejamento estratégico? Quantos membros já fizeram planejamento estratégico de algum grupo ou de alguma entidade? Quantos membros já organizaram eventos, por exemplo, a Semana Acadêmica, que eu fui um dos organizadores originais, ou lá dos 5 iniciais? Quantos membros têm, por exemplo, experiência em debate? Assim, tu chega lá e fala com o professor e conseguir argumentar com ele por que tu quer tal coisa, por que tu quer tal melhoria para o curso, por que tu precisa de tal coisa. Quantos membros já fizeram isso dentro do chão de vocês? É porque assim, que nem eu falei pro pessoal, a gente não está aqui para brincar de casinha, a gente não vai criar setor de marketing, a gente não quer organizar evento para ficar se olhando. A gente participa de congresso, a gente publica artigo, a gente trabalha em empresa, a gente tem que cumprir, é o pessoal que trabalha, ninguém está ali para matar tempo. A gente não quer ficar criando trabalho que anda em ciclo, a gente quer mostrar, a gente quer chegar em tal ponto e de fato a gente quer chegar. E a nossa equipe é capaz de fazer isso. E eu acho que isso depende de planejamento estratégico. Planejamento estratégico não é só reflexo de você trabalhar numa empresa júnior ou você ficar num grupo acadêmico, e sim, de fato, de você participar de uma empresa e você planejar alguma coisa. Agora a gente vai para a parte das perguntas. Pode só, como percebeu agora, eu queria falar que é interessante do debate que, mesmo independente da chapa que entrar, que uma aprenda bem com a outra, assim, e tire as boas ideias que eu vejo que está surgindo da discussão e leve para frente, né? Quem sabe conversar depois, qual realmente era um ponto ou outro que ele ia fazer, e é muito bom isso aí para todo mundo. Agora vai ser a pergunta do público, se ele conseguir decifrar aqui o que está escrito. Quando a minha, pode perguntar para mim. O está muito bonitinho, que eu sei quem é o público ali, então eu sorteio só ver primeiro quem vai responder. De novo, número par, 2 números de perguntas. 09 aí, primeiro a 0 responde. Bom, tá, vem cá. Essa é a segunda pergunta. Bom, a minha pergunta aqui está relacionada, eu já estou quase me informando, tá? Para quem não me conhece. Eu não sei se vocês têm mais ou menos uma ideia de como funcionam as ciências básicas em outras instituições de ensino de engenharia, por exemplo, a UDESC, a UFR, por exemplo. E a gente tem um contato mais próximo, por exemplo, a UDESC tem um ensino básico 1000 vezes melhor que a UFSC. O ensino de cálculo e física da UDESC é algo que transcende o que é dado. Não, mas é com base nisso. Eu gostaria de saber das chapas o que vocês pretendem fazer acerca das péssimas condições que são dadas às aulas de ciências básicas, por exemplo, de cálculo e física na engenharia elétrica. Bom, 3 minutos aí, pode passar. Então, primeiro, aqui na UFSC não funciona tão bem como você falou na UFR, USP, né? Eu sou de São Paulo, eu sei como é que funciona esse esquema de lá. Mas isso não compete só ao CTC, não é o chefe do departamento que vai chegar e falar, não, vocês, tal professor não vai dar aula. Ele tem sim, ele pode indicar, ele pode falar esse professor não é bom, e como é que a gente vai fazer isso? Se a gente não tem
como coletar essas informações, por quê? Porque geralmente o veterano ele fala, pô, tive aula com um professor ruim, o professor veterano não dá aula. Tá, mas isso ele fala pra ele e deixa o próximo passar pela mesma coisa, tá errado isso. Então se a gente tiver, igual, já tinha citado, fórum de críticas, onde a gente pode coletar todas as informações, assembleias, um CA com um contato muito mais próximo aos representantes, no caso do colegiado, a gente vai ter muito mais base, muito mais dado para falar, ó, esse professor não é bom, essa matéria do jeito que ela está sendo passada não é legal. A gente sabe que com isso muita coisa pode mudar. Por exemplo, não é um exemplo do básico, mas é um exemplo do Márcio Costa, e ele faz essa autoavaliação. Por exemplo, que é difícil fazer uma avaliação, mas se a avaliação de curso for bem feita, a gente consegue mudar as coisas. O Márcio Costa ele mudou a emenda da disciplina porque os alunos falaram que não estava decente, não estava legal, então ele foi e mudou. Então a gente acredita que com o diálogo, tanto com os alunos, pegando essas indagações, tudo que tiver errado no curso, a gente consegue chegar e mostrar no departamento, ó, isso aqui está errado. O que a gente pode fazer? Entendeu? A gente não pode chegar e falar assim, não, esse professor não vai dar aula pra gente. Não existe isso. Bom, uma pergunta primeira para o Rei. Vou escolher uma de química mais. Essa também é dívida da Chicago. A organização dos SAELs surgiu da ideia de membros da atual gestão do CARD. Atualmente, a organização da semana já segue um rumo independente com a ajuda de outras entidades ligadas ao INL. De qual maneira a Chaparrei pretende contribuir para a ampliação do evento? Foi feita uma consulta prévia com a atual equipe da semana acadêmica para verificar se as mudanças realmente são possíveis. Tinha pergunta aí? Tá. Mais Vou ler o André, só um minutinho. Parece que essa pergunta foi bem direcionada, né? É o seguinte, antes eu estava pensando em todas as perguntas serem. O mais normal seria todas as perguntas serem para ser sorteado e independente de qual chapa responder, né? Vou dar mais um tempo para assim. Só que todas as perguntas que chegaram aqui foram direcionadas. Mas é que tem só uma chapa global, tá ligado? Então eles questionam só uma chapa. Não, eu tenho três perguntas. Tem três perguntas de cada chapa direcionadas para a outra. E tem umas duas perguntas abertas. Então, vamos dizer, eu pensei em barrar até, mas se barrasse quem quer direcionar, não vai ter pergunta nenhuma. Então, não é grande coisa a gente estar aqui só para discutir mesmo. Vamos ver o que vai falar aqui. Se eu mandar as perguntas, já vai ter dúvida. Não é mais fácil não fazer, nós concordamos que dá de fazer, tipo, as duas chapas respondem uma pergunta. A mesma pergunta. Não, tem que ser uma pergunta aberta, né? Você tem Então, você escolhe uma pergunta, se for direcionada ou não, vai ser uma questão nossa. Então tem 3 para cada lado. Mas eu acho que Não, mas hoje eles não foi direcionado, então acho que